E aí, dando sequência aqui aos contos terapêuticos, né, que é o conto seguinte aqui do livro Mitos Gregos. E no último conto a gente falou de Dédalo e Ícaro. E aqui a gente vai falar de Teseu e o Minotauro. Então, lembrando que Dédalo e Ícaro, o Dédalos e Ícaro conseguiu, né, fugir da ilha, né, que o Minos mantinham eles aprisionados. E só que Ícaro acaba voando, não escutando, né, as orientações, acaba indo em busca daquela ilusão do sol, né, e as asas são queimadas, né, quando ele vai em busca ao sol. Então, também aquela simbologia, muito perto, né, a gente acaba queimando, e muito longe a gente acaba aprisionado, né. Então a gente pode trazer esse simbolismo da situação em si, né. E aí, nesse conto do Teseu e Minotauro, diz assim: Minos ficou indignado ao saber que Dédalo e Ícaro tinham fugido. Como Dédalo era ateniense, o rei de Creta resolveu punir o povo de Atenas. Minotauro, monstro com cabeça de touro e corpo de homem, era mantido preso pelo rei Minos no centro do labirinto construído por Dédalo sob o palácio de Creta. Um dos problemas do rei era fornecer alimento ao Minotauro, que se nutria principalmente de carne humana. Assim, o rei Minos decretou que a cada ano a cidade de Atenas deveria enviar a Creta 7 moças e 7 rapazes para serem devorados pelo Minotauro. Ano após ano, um navio com velas pretas transportavam as vítimas de Atenas para Creta. Ano após ano, pais e mães atenienses choravam a desgraça de seus filhos, enviados tão jovens para servir de alimento ao monstro terrível. E ano após ano, todo o povo ateniense chorava de vergonha por não ter forças para defender seus cidadãos do cruel decreto do rei de Creta. Acontece que Minos tinha um exército poderoso e nenhuma cidade do mundo se dispunha a enfrentá-lo. Egeu era então o rei de Atenas. Seu filho Teseu cerrava os punhos enraivecido cada vez que via um navio de velas pretas partir para Creta levando os jovens, as vítimas, né, daquele sacrifício terrível. Por enquanto, por quanto tempo mais deveremos nos submeter aos caprichos do rei de Creta? Teseu perguntava ao pai. Se enfrentarmos o rei Minos, ele arrasará nossa cidade. Egeu respondia. O sacrifício desses 14 jovens salva a vida de todos os demais cidadãos. Então essa simbologia de vamos sacrificar um pouco, né, para salvar a maioria. Isso pode acontecer simbolicamente também em várias situações da nossa vida, da sociedade, né? Os sacrifícios que a gente acaba fazendo. Então, e aí respondeu Teseu, então sacrifique a mim, que sou seu filho. Porque o filho do rei pode ficar tranquilamente em seu palácio, enquanto outras famílias são obrigadas a entregar seus filhos para serem devorados por um monstro. Olha a pergunta do Teseu, do príncipe, né? Por quê? Então me entregue, já que vale a pena o sacrifício, né? Você não sabe o que está dizendo, Egeu gritou. É meu único filho. Se morrer no labirinto, quem será rei de Atenas depois de mim? Mas não pretendo morrer, disse Teseu. Vou matar o Minotauro. E assim Teseu decidiu que no ano seguinte seria um dos 14 jovens atenienses a fazer a trágica viagem. No dia da partida, Egeu perguntou ao filho: como saberei se você se saiu bem? E Teseu combinou com o pai: quando o nosso navio voltar ao porto, observe suas velas. Se eu estiver morto, estarão içadas as mesmas velas pretas de sempre. Mas se eu estiver vivo, terão sido trocadas por velas brancas. Egeu beijou o filho, que embarcou com os outros rapazes e moças destinados a matar a fome do Minotauro. Que os deuses protejam Teseu e todos os outros, o rei murmurou quando o navio subiu no horizonte. Assim que desembarcaram em Creta,
os jovens foram levados à presença de Minos. Algum de vocês deseja pedir clemência? Perguntou o rei. Você nunca ofereceu clemência antes. Por que está pedindo isso agora? Replicou Teseu. Preferimos morrer em pé a nos ajoelhar aos seus pés. Preferimos morrer em pé a nos ajoelhar aos seus pés, disse Teseu ao rei de Creta, Minos. As palavras de Teseu encorajaram seus companheiros, que o apoiaram. Estavam prontos a enfrentar a morte juntos com ele. Sua vontade será feita, disse Minos. Amanhã serão conduzidos ao labirinto. Vamos ver como fica sua valentia quando encontrarem o Minotauro. Ariadne, que a gente já leu aqui, quem quiser ir lá no conto de Ariadne, filha de Minos, observava tudo escondida atrás de uma tapeçaria. A moça abominava a crueldade do pai, mas não conseguia se rebelar contra ele. As palavras de Teseu lhe deram coragem e imediatamente ela pensou numa maneira de salvar a vida do rapaz. À noite, depois que todos do palácio adormeceram, Ariadne esgueirou-se pelos corredores que levavam à torre escura onde estavam confinados Teseu e seus companheiros. Teseu, filho de Egeu, você está aí? Sussurrou Ariadne. Quem está falando? Teseu perguntou. Uma amiga, respondeu Ariadne, passando um pacote por entre as grades da porta. Se quer salvar sua vida e a vida de seus companheiros, ouça com atenção o que eu vou dizer. Neste pacote há uma espada e um novelo de linha. Amanhã amarre uma ponta da linha na entrada do labirinto e lance o novelo à sua frente. Ele o guiará à medida que você for avançando. Para voltar, bastará seguir o fio de linha desenrolado. Quanto à espada, ela será capaz de romper a força mágica que protege o Minotauro. Com ela, você conseguirá matá-lo. Agora, ânimo, os deuses o protegerão. Quem é você? Como se chama? Perguntou Teseu. Sou filha, e aí Ariadne respondeu, sou filha do rei Minos, meu nome é Ariadne. Teseu e seus companheiros foram levados ao labirinto antes do amanhecer. Os guardas do rei Minos os incitaram a entrar, espincaçando-os com a ponta de suas lanças. Teseu levava a espada e o novelo de linha escondidos debaixo da capa, sem que os guardas vissem. Ele amarrou a ponta da linha a uma saliência da parede e lançou o novelo. Ele saiu rolando para guiá-los. Teseu e os outros atenienses, seguindo a linha que se desenrolava, afundaram-se no labirinto. À luz de suas tochas, viam pilhas de ossos e reconheciam farrapos das roupas dos amigos que haviam chegado a Creta um ano antes. O Minotauro deve estar por perto, ele disse aos companheiros, tirando a espada debaixo da capa. E um rugido ecoou pelos corredores. Um vulto imenso surgiu diante deles, bloqueando o caminho. Os olhos da criatura brilhavam na escuridão. No alto de sua cabeça despontavam 2 imensos chifres pontiagudos. Teseu sentiu no rosto o bafo do monstro. Não tenho medo de você, gritou o rapaz. Se quer brigar, vamos lá. Venha, estou pronto. Teseu ameaçou o Minotauro, que soltou um grito enfurecido. Teseu investiu contra ele com a espada em punho, desferiu-lhe um golpe, depois outro e outro, com toda a força. Finalmente um berro sacudiu as paredes do labirinto. Teseu sentiu o sangue quente do monstro espirrar em seu corpo. A criatura imensa estacou, engasgou e foi ao chão. O Minotauro estava morto. Com o último golpe, Teseu cortou-lhe a cabeça. Matei o Minotauro, disse ele. Vamos levar isso para nossa cidade. Vamos pendurar a cabeça do Minotauro no templo da deusa Atena, em agradecimento à sua proteção, que nos permitirá voltar sãos e salvos para casa. Teseu e seus companheiros fizeram o caminho de volta, seguindo o fio de linha até a entrada do labirinto.
Ariadne, que esperava por eles, logo os alertou. Depressa, corram para o navio e embarquem antes que meu pai descubra que Teseu matou o Minotauro. Adeus, Ariadne, disse Teseu. Nunca esqueceremos o que fez por nós. Meu pai vai me matar quando souber que ajudei vocês, disse a moça. Minha vida está em suas mãos, Teseu. Leve-me com você. Teseu pegou Ariadne pela mão e juntos eles embarcaram no barco. Quando soube que o Minotauro estava morto e que sua filha tinha desaparecido, o rei Minos mandou sua frota inteira atrás do navio de velas pretas para trazê-lo de volta. Mas era tarde. Os atenienses já iam longe, levando Ariadne com eles. Atena mandou bons ventos para a viagem de volta dos atenienses. Seu navio navegou a uma boa velocidade até a ilha de Naxos, onde eles apontaram para se abastecer de água e alimento. Enquanto os marinheiros trabalhavam, Teseu e Ariadne foram dar um passeio pela praia. Estou muito feliz, disse Ariadne. Não vejo a hora de chegarmos a Atenas para começarmos a preparar nosso casamento. Casamento? Teseu ficou perplexo. Não pretendia casar-se com Ariadne, apesar de ela ter arriscado a vida para salvá-lo. Teseu queria uma noiva que lhe trouxesse riquezas, e Ariadne havia perdido o dote do pai. Ariadne deitou-se para descansar e acabou adormecendo. Teseu voltou correndo para o navio, dando ordens para que todos embarcassem imediatamente. Assim, logo eles zarparam e abandonaram a Ariadne na praia. Do alto do Monte Olimpo, Atena viu a atitude covarde de Teseu. Ariadne o salvou do Minotauro e é assim que ele agradece, disse Atena. Ariadne vai chorar muito quando acordar. Então também vou fazer Teseu chorar quando chegar a Atenas. Atena lançou sobre o navio um feitiço de esquecimento, fazendo uma nuvem encobrir um detalhe importante que estava na mente de Teseu. Depois de muitas semanas de viagem, o navio entrou no porto de Atenas. Sentado num rochedo, Egeu esperava pela volta do filho. Lá está ele, o rei exclamou, ao avistar o navio que havia algum tempo partira para Creta. Ao avistar o navio que havia algum tempo partido para Creta. E as velas do navio eram pretas. Meu filho se foi com todos os seus companheiros. Egeu soluçou e na mesma hora se jogou no mar. Então assim, Atena fez ele esquecer da promessa das velas brancas, né? Teseu viu o pai caiu no alto do rochedo. Meu pai, ele gritou. Então o rapaz se lembrou de que havia combinado com o pai. As velas do navio não tinham sido trocadas, eram as velas pretas que estavam içadas. As palavras de Atena se fizeram realidade. Teseu chorou pelo pai, assim como Ariadne tinha chorado por ele. O que foi feito de Ariadne? Ela encontrou alguém que soube amá-la por sua bondade e por sua coragem. Um marido muito melhor do que Teseu poderia ser. Ariadne se casou com o deus Dioniso, que aí é uma outra história, um outro conto, né? Então ficamos aqui com esse conto e até um próximo conto terapêutico. Tchau, tchau.